Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por esta rica oportunidade que estamos tendo para estudarmos a tua santa palavra. Pai, muito obrigado pela vida dos meus irmãos. Louvamos o teu nome pelo teu cuidado junto a cada um deles. Perdoa os pecados dos meus irmãos. Que a tua santa presença esteja entre nós, iluminando as nossas mentes, corações, que possamos, ó Deus, receber com graça, com alegria a tua santa palavra. Ajuda-me a mim na transmissão da tua palavra, em nome de Jesus. Ajuda os meus irmãos a receberem e, acima de tudo, praticarem a tua santa palavra. Obrigado, louvamos o teu nome, agradecidos no maravilhoso e bendito nome de Jesus. Amém. Amém e Amém. amém. Mais uma vez, boa noite, a paz do Senhor a todos. Um prazer grande ter a cada um de vocês. Não temos ainda, né, a presença do nosso irmão Damian, né? Ele tem algumas pequenas dificuldades de trabalho. A nossa irmã Paula já está aqui, perfeito. Pastor Jandir, irmão Vitor, irmão Elton, irmão William. Praticamente só o irmão Adriano, que hoje estaria, né? E o irmão Damian, ausente. O Damian deve chegar atrasado. E o irmão Adriano justificou a sua ausência por razões pessoais. Meus irmãos, eu gostaria de apresentar nesta noite a nossa irmã Aline Barbosa de Oliveira. Como já disse, ela teve um tempo atrás, há mais de 2 anos, tentando iniciar o curso básico, mas por circunstâncias de família, ela não pôde, mas graças a Deus já conseguiu resolvê-la, a sua situação, e agora está aqui voltando com carga total, né? Irmã Aline, por favor, dê um tchauzinho para o povo aqui identificar a senhora. Isso, essa simpatia que está ali na tela é a nossa irmã Aline. O que nós dizemos para a irmã Aline? Ó, gente, vamos falar sério, o que nós dizemos para a nossa irmã Aline? Vamos lá? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja Seja bem-vindo. bem-vindo. Oh, agora ficou bonito, gente. Poxa, Obrigada. parabéns, vocês. Às vezes, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Não. Mas agora vocês ensaiaram com antecipação. Parabéns, gente. Gostei, né? Tá gravado, tá gravado. Então, quando vocês assistirem a gravação da aula, vão ver que foi uma manifestação muito bonita. Seja bem-vinda, irmã Aline. Nós ficamos muito felizes que a senhora esteja conosco e que a boa mão de Deus possa estar lhe sustentando nesta trajetória, né? Eu acredito que ainda a apostila não chegou nas suas mãos, mas quero acreditar que entre amanhã e terça, como muito já estaria, se Deus quiser, chegando. Me deixe saber assim que chegar, por gentileza, aí na sua casa. A senhora pode acompanhar no arquivo PDF temporariamente. Outro sim, eu sei que eu estou devendo as notas de algumas, da última prova para alguns dos irmãos. Eu adiantei já algumas, mas eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, por 2 razões. Primeira razão, alguns irmãos ainda não fizeram a prova de mordomia. Me permita aqui dizer, os 4 irmãos que não fizeram terão que fazer hoje, a menos que me apresentem uma razão bem justificada. Pastor Jurandir, irmão Orsino, irmão Victor, irmão Elton. Confere? Confere? Isto. Confere isto. Estarão fazendo hoje, no finalzinho da aula, tanto que a gente vai reduzir o tempo de aula hoje, 9h30, 9h40 no máximo. Já estamos fechando a aula para dar tempo para os irmãos, né, fazerem a prova. Não vai ser longa, não vai ser extensa. Eu trabalhei com uma prova bem objetiva, certo? Bem objetiva para facilitar o desenvolvimento. Outro sim, eu tenho 2 irmãos, né? Só vou mencionar os nomes, depois a gente vai trabalhar, porque eu não tive essa semana a oportunidade, né? Peço até que vocês estejam me ajudando em oração. Minha esposa, semana passada, ela sofreu uma grave trombose na perna direita, em decorrência de um acidente que ela sofreu há 2 anos atrás, teve uma recaída muito grave, e passou uma semana bem difícil, ou seja, ela está em casa, ela está medicada, mas eu estou dando uma de enfermeiro, né, em cima dela, né, dando os cuidados necessários. Só em caso de situação de emergência, eu tenho que levá-la para uma emergência de hospital. Então, não tem muito o que se fazer, senão administrar os medicamentos até que os coágulos possam ser dissolvidos. O estado dela não é muito bom, mas está, graças a Deus, sob controle. Por isso que eu tive que dedicar essa semana um pouquinho aos cuidados dela e
consequentemente, eu fiquei muito apertado em realizar ou concluir as minhas tarefas de correção de trabalhos e provas. Então, eu me desculpo com vocês que ainda, aos alunos que ainda não pude liberar as notas, mas na próxima semana, como mais tardar terça ou quarta, eu já estarei liberando e também estarei de posse com as provas dos irmãos que não fizeram hoje. Aí já eliminamos esta situação. Irmão Josevaldo e irmão Marcos Tavares, eu vou mandar uma mensagem de áudio, vocês fiquem atentos, né, para vocês dois, sobre a prova de ética. Lembra-se que eu falei da prova de ética para a gente, então, marcar uma data que seja mais tranquila e um horário mais conveniente para vocês para a próxima semana. Mas eu vou mandar essa mensagem de áudio amanhã. É meu dia off, mas eu vou ter que fazer isso, senão complica o meu lado e o lado de vocês, né? Eu não quero complicar nenhum dos dois lados. Então fiquem então atentos. E o irmão Ednilson, eu tenho que falar isso ao vivo, né, para a gente ganhar tempo. E o irmão Ednilson e a irmã Paula, fiquem atentos que eu não pude fazer isso essa semana como eu queria fazer. Segunda-feira eu vou mandar no WhatsApp de vocês as instruções do trabalhinho de mordomia. Correto, irmão Ednilson e irmã Paula? Fiquem atentos que segunda-feira, sem falta, né? Porque realmente esta semana para mim está sendo um pouquinho apertada pelos cuidados que eu estou dando à minha esposa, né? Tá bem difícil, estou me dividindo mais o tempo de atenção com ela, né? Porque eu moro numa casa de 3 andares, entendeu? E minha esposa não está podendo subir e descer a escada, ela passa todo o tempo no terceiro andar, no quarto, e eu tenho que praticamente fazer tudo, levar comida, ajudar ela a tomar banho, tá bem apertadinha a situação, mas isso é temporário, Deus vai dar vitória e a gente vai sair desta situação. Tá toda essa justificativa a vocês, porque quando eu falho em não cumprir os meus compromissos, não é porque eu não quero, é porque, infelizmente, as circunstâncias contrárias à minha vontade vieram contra mim e me atrapalharam um pouquinho mais. A gente vai vencer e superar tudo isso, se Deus quiser, e conto com as suas orações. Meus irmãos, estamos falando sobre a diaconia, sobre o diaconato. Tanto eu sugeri a vocês estarem lendo, né, as páginas 8, 9 e 10. Vamos então continuar com os slides, tá? Se você não tem ainda salvo os slides, me deixe saber, porque eu coloquei lá no grupo. A menos que você não tenha o hábito de acessar o grupo do WhatsApp da turma das quintas-feiras, né? Se o grupo existe, existe exatamente para a gente estabelecer essa linha de comunicação. Vai lá, se você ainda não tem salvo os slides, e procura. Se você não achar, pastor, não estou encontrando de jeito nenhum, porque tem aluno que às vezes fica perdido, não consegue encontrar. Aí me avisa e eu te mando no teu privado do WhatsApp, mas você precisa ter salvo este grupo de slides, esse grupo de slides vai lhe ajudar bastante na compreensão da matéria, né? Que a gente não tem como ler a apostila em sala de aula, então a gente desenvolve, não é, uma leitura bem mínima, bem curta, mas a gente desenvolve praticamente a temática apresentando os slides e deixando ou levando com que os irmãos participem conosco. Vamos lá então aos nossos slides? Isto, deixa eu ver aqui, só para acertar a configuração. Perfeito. Vamos ver lá. Todos estão enxergando os slides? Alguém pode me dar um sinal aí? Está todo mundo enxergando? Perfeito. O William esticou lá aquele dedo santo, abençoado, santificado. Quer dizer que está todo mundo enxergando. Se o William não estica o dedo, o negócio fica estreito para o meu lado. Vamos lá. A diaconia de Jesus Cristo. Nós falamos na aula passada que a palavra diaconia, ela tem um significado. Qual seria o significado da palavra diaconia ou diácono? Então, deixa eu voltar de novo para cá antes de entrar nos slides. Alguém se lembra o significado da palavra diácono ou diaconia? Vamos lá, eu falei sobre isso, bati bastante nessa tecla na semana passada. Vamos lá se alguém se lembra. De repente, não Servir, se lembra. Repita, por favor. servir escravos. Servir, perfeito, servir, né? Então, a diaconia está ligada com serviço. O apóstolo Paulo, se vocês se lembram, ele usava na introdução das suas epístolas uma palavra que no grego é doulos. Mas qual o significado desta palavra?
Ou seja, ela está traduzida no português na introdução da maioria das epístolas paulinas. Qual seria esta palavra que corresponderia à palavra grega doulos? Alguém se lembra? Nós falamos sobre isso. Escravo? Escravo ou servo. Perfeito, pastor Jurandir não perdeu esta. Escravo ou servo. Irmã Aline falou, diaconia está ligado com servir, com serviço. De sorte que o melhor exemplo de diácono na palavra de Deus, sem dúvida, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vamos então voltar aos slides? A diaconia de Jesus Cristo. Entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. Aí Jesus usa essa palavra, né? Ou o Evangelho de Marcos usa essa palavra, diáconos. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse é o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 10, do verso 43 ao 45. Então, nós estamos aprendendo, ou temos aprendido, que a diaconia de Jesus Cristo, ou seja, o serviço de Jesus Cristo, está centralizada na disponibilidade em servir o próximo. E devemos imitar esta diaconia exercitada pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. A instituição dos diáconos, né? Conceito da função, origem do diaconato, a escolha dos diáconos. Conceito da função. A palavra diácono, diáconos, no grego, refere-se àquele que presta trabalhos voluntários, aludindo aos exemplos dos criados domésticos nos tempos do Novo Testamento. Essa é a definição do dicionário Vine. O termo destaca em especial a função de um mestre ou de um pastor cristão, entrelaçando o sentido técnico do diácono ou da diaconisa. Bem interessante isso, entende? Esse sentido técnico, esse sentido da diaconia, primeiro foi estabelecido pela pessoa do Senhor Jesus e mais adiante ali no livro de Atos dos Apóstolos. Em outras palavras, a diaconia, ela deveria ser um ministério baseado no voluntariado. Vamos lá. Conceito da função, como já foi falado agora há pouco. Outra palavra grega relacionada a diácono é doulos. Esta refere-se a um servo ou a um escravo. Gostaria que alguns de vocês, um de vocês, pudesse ler para nós o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versos 27 e 28. Abrisse o seu áudio e lesse em voz alta. E um outro irmão ou irmã, por favor, pudesse ler para nós também o Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 51. Vamos então ler nesta ordem? Qualquer um de vocês, um irmão, uma irmã, abra aí o seu áudio e nos ajude a ler o texto de Mateus 13, 27 e 28, e na mesma ordem, em seguida, um outro irmão ou irmã, por gentileza, abra-nos o texto do Evangelho de João, capítulo 4, versos 51. Mateus 13, 27 e 28. Quem pode ler para nós, por gentileza? Diz assim: Aí os empregados do dono da terra chegaram e disseram: Patrão, o Senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio? 28. Foi algum inimigo que fez isso? Respondeu ele. E eles perguntaram: O Senhor quer que a gente arranque o joio? Muito obrigado, irmão Elton. Observe que aqui a palavra servo, ela é usada em português, que refere-se à palavra grega doulos, que também tem uma alusão à questão de escravo. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 51. Quem pode ler, por favor?
João 4,51. Quem se habilita, por gentileza? Mink, Descendo ele, sim. Quem é o primeiro? Senão eu vou ter que e escolher. descendo ele, e logo saíram-lhe ao encontro dos seus servos, e lhe anunciaram, dizendo: O teu filho vive. Anote aí, então, que nessas duas ocorrências da Bíblia em português, a palavra grega é, de fato, doulos, que também tem alusão, tem uma abordagem para escravo. Portanto, a ideia preponderante que a função do diácono remonta é a do serviço voluntário prestado pelo ministro, ou servo, ou assistente para alguém. Vamos lá, então. A origem do diaconato. Houve três situações envolvidas: reivindicação, problema e bênção. Olha que interessante, olha uma escadinha, né? Primeiro, houve a reivindicação. Segundo, foi apresentado um problema. Mas terceiro, teve uma bênção que foi a solução. A bênção, problema e reivindicação são palavras-chave para o advento do ministério formal dos diáconos no Novo Testamento. A bênção foi o extraordinário crescimento da igreja em Jerusalém. A questão étnica causada pela situação social de muitos que aceitavam a fé, especialmente envolvendo viúvas judias de fala hebraica e de fala grega, era o problema. Vamos lá em Atos, capítulo 6, versículo 1. Vamos detectar isso, porque havia uma situação curiosa ali. Parte dela estamos aqui apresentando, mas vamos ver o que diz lá em Atos, capítulo 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então, esse era o problema, irmãos. Estava havendo um nível de desprezo, um nível de rejeição às viúvas, não é? As viúvas hebreias, né, judias, com respeito ao seu ministério cotidiano. Aí vem a reivindicação. A reivindicação pode ser vista na manifestação verbal destas viúvas que, sentindo-se injustiçadas pelo que elas interpretaram ser uma forma de discriminação dos líderes da igreja de Jerusalém, cobraram sua assistência. Infelizmente, essa questão racial que envolve discriminação, ela é bem antiga, ela não é coisa nova, não é coisa do nosso século, nem do século passado, mas isso é uma coisa, infelizmente, normal do ser humano. Não deveria, mas o ser humano, muitas das vezes, ou às vezes, tem esse tipo de atitude. E aí vem, então, a solução, a escolha dos diáconos para resolver um impasse, orado, impondo-lhe as mãos, os apóstolos, e separaram 7 irmãos. Chamaram eles de qualquer maneira, ou seja, foram 7 irmãos escolhidos assim no mais, sem nenhuma, digamos, preparação. Não, eles tinham que ter pelo menos alguns requisitos básicos. Primeiro, tinham que ser irmãos de boa reputação. Segundo, cheios do Espírito Santo. E terceiro, de sabedoria para administrar uma questão étnica, uma questão racial, né? Porque estava havendo um problema de discriminação entre os gregos, né? E os hebreus. É o que diz lá em Atos capítulo 6, versos de 2 a 7. Aí nós temos a escolha dos diáconos, que foi uma decisão de caráter pacificador e de muito bom senso para a igreja, não se perder em permanentes desentendimentos. E o objetivo era estimulá-la a resolver a questão, reconhecendo o caminho equivocado antes aderido pelos líderes até aquele momento. Então, o problema foi resolvido, houve esta escolha sábia com esses requerimentos básicos, né, que não poderiam ser quaisquer homens, certo? E graças a Deus, naquele momento, naquela situação, tudo foi resolvido.
Assim, eles puderam executar as mudanças necessárias e resolver uma questão que poderia trazer sérios problemas para a igreja de Jerusalém. Então, o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, descreve a instituição do ministério de diácono. Olha só. Vamos agora conhecer o perfil e a função do diácono, qualificações do diácono, a função dos diáconos em Atos 6 e a função dos diáconos hoje. Qualificações dos diáconos. As qualificações dos diáconos descritas no livro de Atos e na primeira carta a Timóteo revelam que em nada elas diferem da atribuição ética exigida aos bispos. E isso está bem detalhado na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, bem como no capítulo 2 da Epístola a Tito. Vamos rapidinho, bem rápido, né? Como já disse, nós não fazemos a leitura corrida da apostila, mas vamos lá na apostila, na página 9. Lá na apostila, na página 9. E aí fala das qualificações necessárias. Ela tanto são qualificações aplicadas aos diáconos quanto aos bispos, né? Lembre-se, bispo, presbítero e pastor estão no mesmo patamar. A palavra grega que aparece nos originais do texto de 1 de Timóteo capítulo 3 é episcopos. Como diz, né? Se alguém deseja o episcopado, boa obra deseja. Entende? Então, a expressão episcopos era muito normal naqueles tempos. A expressão pastor passou a ser mais usada a partir do segundo, terceiro século depois de Cristo, mas na igreja primitiva, nos seus primeiros 100 anos, a palavra episcopos era muito usada. Então, hoje nós temos, de acordo com a denominação, presbíteros, evangelistas, pastores e até bispos. Então, esses títulos que eu acabei de mencionar estão todos ligados, basicamente, à palavra grega episcopos. Tem a palavra grega poimen, que é para pastor, que ganhou um uso diferenciado, né? A princípio, o pastor, de acordo com Efésios 4:11, era um chamado ou um dom ministerial, e depois passou a se tornar um ofício, né? Deixou de ser uma função e passou a ser também um ofício, um título. Mas vamos lá na página 9 e 10 da nossa apostila. Vamos ver quais são essas qualificações necessárias de diáconos e de presbíteros. Está aí, irrepreensível, esposo de uma só mulher, bom chefe de família, hospitaleiro, temperante, sóbrio, modesto, não dado ao vinho, não violento, cordato, inimigo de contendas, não avarento, apto para ensinar, não seja neófito, tenha um bom testemunho dos de fora, piedoso. Vamos bem rapidamente, que a gente vai desenvolver isso no transcorrer agora da aula, entender o que cada uma dessas qualificações significam. Por exemplo, irrepreensível. Alguém tem uma ideia do significado aqui aplicado nesse contexto bíblico da palavra irrepreensível? Alguém já me disse em uma outra aula, em uma outra turma, que não tem de se repreender. Ok, tá certo. Irrepreensível é o que não tem de ser repreendido. Mas no sentido do contexto desta palavra aí dentro, desta palavra bíblica, o que você entende por irrepreensível? Aquele que não dá motivo para ser chamado a atenção? Isso, o que não dá motivo para ser recriminado ou apontado devido a um erro ou uma situação que cause vergonha ou constrangimento. Perfeito. A expressão esposo de uma só mulher, você pode fazer uma pesquisa a fundo, mas eu já vou adiantar aqui para vocês. Paulo estava falando a Timóteo. Timóteo era pastor de uma igreja em uma cidade chamada Éfeso. Éfeso estava na Ásia Menor, atual Turquia. Nos tempos de Paulo e ali na cidade de Éfeso, era muito normal, devido à propagação do paganismo, da extrema idolatria, era uma cidade muito idólatra, era muito normal os novos convertidos ou os convertidos, né,
terem vindo do mundo ligados a 2, 3 ou 4 casamentos. Então era normal, não é? Membros que vinham do mundo, não é? Se convertiam e aí tinha um grande problema, né? Como resolver agora? O camarada que vinha do mundo casado com 2, 3 ou 4 mulheres. Bem complicado, diga-se de passagem. No mundo, ele não tinha Jesus, não tinha regras, não tinha o conhecimento da lei de Deus, aí vem para a casa de Deus, se converte e vem para a igreja com 3, 4 mulheres. E agora? Como é que se resolvia isso? Era bem difícil, era bem complicado. Tão complicado que era que alguns obreiros, não é? Quando tinham que ser separados a obreiros, dava esse conflito. Peraí, o diácono lá tem 3 esposas, porque no mundo ele estava casado com 3. Era normal a poligamia ali, devido à mentalidade pagã. Alguém está me entendendo, gente? Era totalmente comum. Era totalmente comum. E agora, como é que resolve isso? Quando a pessoa tem aquela experiência profunda com Jesus Cristo e aprende que na vida de casamento é um homem para uma mulher, não um homem para 3 mulheres e assim por diante. E aí o Paulo teve que colocar ordem na casa. Não faz sentido. Um diácono ser esposo de 2, 3, 4 mulheres. Vamos lá, já está complicado para resolver o problema de novos convertidos que vêm para a igreja casados com 2, 3, 4 mulheres. E agora? O diácono tem que ser exemplo. Então, ficou bem estipulado que o diácono, ou o presbítero, o bispo, tinha que ser esposo de uma. E se tivesse 2 ou 3, não era apto para ser diácono, para ser bispo. Então, essa é a questão, ou a razão que Paulo coloca isso ali para Timóteo. Bom chefe de família. Era também normal, pela cultura de Éfeso, que era uma cultura pagã muito forte, os homens não serem carinhosos, não serem cuidadosos com as suas esposas e com seus filhos. Não eram bons administradores, nem morais, nem financeiros e nem espirituais. Por isso que diz bom chefe de família. Hospitaleiros. Os efésios, por natureza própria, não eram pessoas dadas a hospedar as pessoas, não eram bons hospitaleiros. E aí Paulo está dizendo bem claro para Timóteo, olha, candidato a diácono ou a bispo, preferivelmente tem que ser hospitaleiro. Temperante, ou seja, equilibrado nas suas emoções, sóbrio. Lembre-se, é uma questão de cultura. Naqueles tempos e naquela cultura pagã e naquela cultura ali, com a influência da Europa, Ásia, como é até hoje, e no Oriente Médio, é normal, irmãos, é totalmente normal o consumo de bebida alcoólica. Nós, latinos, não sabemos beber. Infelizmente, vamos ser sinceros, a cultura latina, brasileiros e latinos, né, hispanos, não sabem ingerir bebida alcoólica. Como eu estive na França e na Espanha, eu fiquei boquiaberto. Me hospedei na casa de 2 pastores franceses, colocaram assim em cima da mesa um garrafão de vinho geladíssimo. Então, pastor, tá aqui, eu desesperado de uma sede, viajei 13 horas de trem entre Portugal e a França, e chegando lá, querendo tomar uma aguinha gelada, nada, né? Um garrafão de vinho gelado. Eu falei, Jesus da glória, não tem água, não? Tem, pastor, mas tem que puxar lá do poço, o que está mais à mão é aqui. Mas não, vinho não dá para mim, não. Não, pastor, vai tomar, é do melhor, eu sei, mas eu estou sentindo. No que abriu o garrafão, quando saiu aquele cheiro, eu falei, quase desmaiei. Meu Deus, isso foi engarrafado semana passada. Eu falei, eu vou morrer, não, eu vou cair duro aqui se eu pegar. Irmãos, eu bebi só isso aqui, ó, isso aqui, porque eu estava com tanta sede, só para molhar a boca. Eu pensei que eu estava tendo um AVC, de tão forte que era. Irmãos, isso aqui, estão vendo aqui? A expressão que eu estou fazendo comigo, eu tomei só para molhar a língua. Eu pensei que eu ia colapsar, que eu ia ter um infarto. Falei, Jesus, o que é isso? Porque o vinho feito caseiro na França é fortíssimo, fortíssimo. Eu falei, não. Aí o pastor, o senhor está passando mal? Muito mal, vou desmaiar. Que negócio é esse? E a gente conversando e o homem tomando o primeiro copo, o segundo copo, o terceiro copo. Esse camarada vai ficar bêbado. Ele consumiu facilmente 1 litro. E eu olhando para ele, totalmente normal. Você acredita? Totalmente normal. Bom, se só eu já estava no chão esticado há muito tempo.
Vocês estão entendendo, gente? Por isso que a Bíblia nos dá essa orientação para nós não envolvermos com bebida alcoólica, porque nem todos sabem como usá-la. E quem não sabe usar, vai dar para o outro lado, o lado errado. Pastor Jurandir, tem uma participação. Pastor Jurandir. Pastor, é verdade. Tanto recentemente nós fomos em vários restaurantes na Itália, eles não servem refrigerante. Ou o senhor tomava vinho ou tomava água. Aí na França, de igual forma, nós fomos em vários cafés e o pessoal, as meninas, moças, era normal o senhor vê-las sentadas tomando vinho, lógico, também com uma jarra grande de água, então intercambiando entre algumas doses de vinho, água, não ficaram bêbadas, não deram nenhum show. E também, por vezes, nós achamos um restaurante raro em que ele disse, ó, temos vinho, mas se quiser água ou chá. E nós tivemos que jantar com chá quente, o senhor acredita? Mas para eles realmente, Acredito. o vinho é totalmente normal. Totalmente normal. Para a nossa cultura é estranho, mas para a cultura francesa, para a cultura italiana, para a cultura espanhola, totalmente normal. E repito, os camaradas, os pastores de igreja bebem 2 litros e me pergunta, ficam bêbados? Não. E aí, tem algum mistério? É simples. Já nasceram aprendendo com essa cultura. Nós não aprendemos essa cultura, entende? Tanto que a Bíblia nos ensina, né? Não olhes para o vinho, porque é um negócio tentador, dá problema. Então, como diz a Escritura, né? Nem todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Então, como diz, é pecado comer carne? Diz o apóstolo Paulo. Não, mas se teu irmão se escandaliza pelo fato que você come carne, para, por causa da fé fraca do seu irmão. Né? Quando eu tomei ceia na França, na Espanha e na Itália, pensa no negócio, vinho, e a cálice individual, o pão grande para todo mundo passar a boca. Só Deus na calça, né? Tá lá o diáconozinho, né, com lencinho para limpar a borda do cálice, um cálice desse tamanhão, né? Passou na boca de 300, 400 pessoas. Eu falei, Jesus da glória, me ajuda. Como é que é isso? E se um camarada, faz uma coisa errada, eu tive uma experiência horrível na Espanha. Na Espanha, meu Deus, né? Tava lá um camarada meio nervoso, quando bebeu, ele deu uma golada e fez assim. Ih, Jesus, o que ele fez? Será que ele cuspiu dentro do cálice? Eu tive a impressão que sim, porque eu estava mais ou menos 1,5 m. E quando chegou, eu tive que pensar 2 vezes, Senhor, eu tomo a tua ceia, eu não tomo. Mas eu já não tomava ceia há 3 meses. Eu estava viajando dentro da Europa, né? Sempre para tomar uma ceia. E quando eu vejo aquela cena, eu fiquei tão intimidado, tão sem graça. Eu falei, Senhor, estou fazendo por fé. Tá difícil, mas eu vou pegar por fé. Tomei, graças a Deus, não tive que tomar uma golada, né? Mas me passei mal, que era um vinho fortíssimo. Eu falei, uau! E graças a Deus que na cultura brasileira, irmãos, é suco de uva mesmo. Graças a Deus, porque se fosse vinho, fala sério, o negócio ia ser problemático demais. Alguém está me entendendo, irmãos? A maioria dos países do mundo, você pode não acreditar e pode ser escandalizante o que eu estou falando. Eu já rodei um pouquinho esse planeta Terra, né? Eu já virei 28 países. E, gente, o único país do mundo, você pode não acreditar, nas igrejas que usa suco de uva na ceia do Senhor chama-se Brasil. Nenhum outro país do mundo você pode ir na Venezuela, Colômbia, Equador, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, tudo vinho. Só Brasil adotou o suco de. Será que Deus é brasileiro? Não, Deus não é brasileiro. Isso é uma cultura e, por um lado, que até ajuda a evitar dores de cabeça. Todos estão entendendo, gente? Não queria fazer menção dessa particularidade, né? Mas se um dia você for viajar lá para o exterior, sobretudo na Europa ou na América do Sul, e for numa igreja, não se assusta, não. É vinho, né? Aí você já sai com uma garrafinha de suco de uva, tá? E na hora da ceia, pastor, troca aqui por isso aqui para mim, por favor. Se você não está acostumado com vinho, né? Viaja prevenido, leva a tua garrafinha de suco de uva para não dar problema e você ficar constrangido, né?
Depois eu aprendi, né? Depois, quando eu comecei a viajar dentro da Europa, eu só andava com uma garrafinha pequenininha de plástico de suco de uva e os diáconos, o que que é isso? Não, isso aqui é minha uva, é o meu suco de uva, é meu vinho. Se não se importar, vão trocar aqui, né? Por duas ou quatro vezes, eu causei um pequeno constrangimento, mas eu não tinha condições, e não posso tomar, né? Álcool nem por brincadeira. Vamos lá. Não violento, outra característica. Perda... Mas, pastor, tem uma questão. Mas aí a igreja que serve o vinho mesmo, com álcool, na ceia, isso é errado? Não. Se o irmão estudar à luz da Bíblia, na origem da palavra, não. Por exemplo, ali, não quero esticar esse assunto, né, mas só para Uhum, dar um esclarecimento bíblico. uhum, Estamos estudando Bíblia, correto? uhum, João capítulo 2. Se o irmão ler com muita atenção, Jesus transformou a água em vinho. Não transformou a água em suco de uva. Tem pregadores que são artistas, chegam a afirmar o absurdo que ali foi a transformação de água em suco de uva, só para satisfazerem a visão cultural ou aquilo que eles acham que é correto. Mas não é, irmãos. Quando nós estudamos a Bíblia, está bem claro. Jesus transformou 110 litros, que eram 75 metretas. Que coisa louca, né? 110 litros de água, pum, em vinho. E vinho tem álcool. Não me diga que tem vinho sem álcool. É como aquela, né? Cerveja de crente, cerveja sem álcool. Aí tudo bem. Mas vinho sem álcool é suco de uva. Alguém tá me entendendo, gente? Vinho sem álcool igual a suco de uva, vamos dizer assim, certo? Mas respondendo a pergunta do irmão Ednilson, não é errado, não é pecado. Porque, do contrário, então Jesus pecou lá atrás, né, na instituição da Santa Ceia. E Jesus pecar, meu Deus, misericórdia, é fora de cogitação. E o apóstolo Paulo também repete a mesma coisa na instituição da ceia, né, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. É uma questão cultural. Mas na questão nossa de brasileiros, nós brasileiros e latinos, não sabemos consumir adequadamente, decentemente vinho. Então, é o que diz a Escritura Sagrada, né? Comer carne é pecado? Não. Então, por causa dos excessos, evita, evita. Foi a melhor coisa que fizeram os missionários suecos. Quando vieram da Suécia, na Suécia, sim, se toma vinho na ceia. Só que no Brasil, eles perceberam que o uso do vinho seria o quê? Prejudicial. Então, eles substituíram pelo suco de uva. Se você quer saber dessa história, estude, né, a história do movimento pentecostal no Brasil, que você vai descobrir. Foram os suecos que fizeram esta alteração do vinho para o suco de uva, para evitar constrangimentos, transtornos, problemas, né, de uma natureza que poderia ser vergonhosa para a igreja e para a casa do Senhor. Tá entendido, irmão Diniz? Continua no suco de uva, continua no suco de uva. Eu também continuo no suco de uva, né? Não quero nada a ver, me envolver com vinho, não, porque me dá problema. Vamos lá. Cordato. O que é uma pessoa cordata? É uma pessoa que trabalha com educação, com delicadeza, com gentileza, com simpatia. Virando a página, inimigo de contendas. Não é bonito para um diácono ser inimigo de contendas, batendo boca, querendo ganhar vantagem com discussões infrutíferas. Não avarento. Um aluno numa turma diz: não, não pata de vaca. Não, avarento não é pata de vaca. Peraí, tá errado. Avarento é mão fechada. Se você estuda pelo dicionário da língua portuguesa, você descobrir avarento é o que pratica a avareza. E o que é avareza, irmãos? Sobretudo à luz da Bíblia. Vamos lá. Alguém se lembra o significado da palavra avareza? E a gente associa errado, né? Como avareza é pessoa mão fechada. Não é mão fechada. A mão fechada é o resultado da atitude do avarento. Mas não quer dizer que o avarento é mão fechada. Ele é mão fechada por uma razão. Qual o significado da palavra avareza? Nós já estudamos nessa Idolatria ao matéria de dinheiro? mordomia. Amor ao dinheiro. Ô, irmão Vitor, parabéns para você nesta data querida. 40 pontinhos para o irmão Vitor. Oh, meu Deus, oh, meu Deus. Glória.
Irmão Vitor vai para a cama hoje agradecendo a Deus e a sua esposa. Obrigado, minha esposa, você me inspirou a me lembrar. Amor ao dinheiro. Anote aí. Avareza é amor ao dinheiro. Avarento não é o pata de vaca ou a mão fechada. A mão fechada é o resultado, né? O camarada amar tanto o dinheiro que ele fecha a mão. Obviamente, ele segura tudo que puder. Então a Bíblia deixa bem claro que o avarento é uma qualidade que jamais cabe a um diácono, não avarento. Outra qualidade, apto para ensinar. Ih, pastor, eu conheço diáconos. Ensinar jamais. Então tem alguma coisa errada. Então, peraí, só está querendo dizer que um diácono que não é apto para ensinar, segundo a Bíblia, ele não estaria qualificado para o diaconato? É o que a Bíblia diz. Eu sei e eu conheço centenas de diáconos e colocados em suas igrejas, mas que não têm esse requerimento, não ensinam, muito pior, não pregam. E agora? Não estão dentro dos requerimentos bíblicos. E aí, é pecado? Uma coisa é pecado, outra coisa é um desvio bíblico. Então, estão cometendo os líderes que chamam esses diáconos para serem diáconos, eles não estão cumprindo cabalmente o que a Bíblia orienta, ou melhor do que orienta, a Bíblia prescreve. Isso é uma prescrição. Esse é um requerimento. Alguém está me entendendo, gente? Alô? Alguém está me entendendo? Isso não é coisa da minha cabeça. Está escrito, gente. Mas peraí, pastor, mas eu também conheço centenas de diáconos aí separados nas igrejas, mas nem pregam e nem ensinam. E agora? E agora é um problema entre eles e Deus e o pastor deles, não é um problema meu. Eu estou colocando para os irmãos o que a Bíblia prescreve, o que a Bíblia deixa claro e sem duas ou três palavras. Outra característica do diácono e do presbítero, não seja neófito. Quem sabe essa palavra? O que significa neófito? Vamos lá. Creio que vocês já ouviram falar dessa palavra, neófito. Que não Uma seja neófito, pessoa que não que é seja o nova quê? na fé. Isto, pessoas novas na fé, novos convertidos. Tem algumas denominações no Brasil e até mesmo aqui nos Estados Unidos, o camarada se converte, 2 semanas depois já é chamado para diácono. Que isso? Misericórdia! 3 semanas, 1 mês, 2 meses. Não, irmãos, isso é um trabalho de amadurecimento, de crescimento espiritual. Entende? Conheço igrejas americanas que testam candidatos a diáconos por 2 anos seguidos. E tem que ser um mínimo de 7 anos de vida de conversão. Um mínimo. Você pode não achar isso muito justo, mas vamos parar para pensar, né? 7 anos de conversão é mais ou menos aceitável, certo? E ainda colocar o camarada a 2 anos de prova. Algumas igrejas colocam 2, algumas outras igrejas colocam. Eu conheço uma igreja hispana aqui perto da minha casa que eles têm por hábito colocar 1 ano, um diácono à prova. Aí você me pergunta, é bíblico? É. Está lá em 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Primeiro serve, primeiro seja colocado na Pastor, mas prova. essa prova aí é como se fosse o quê? É como se fosse um estagiário, então. Ah, Exatissimamente, exatissimamente, A mas isso igreja é que eu vim antes de consagrar, antes de consagrar, antes de perfeito. consagrar já coloca aquela. Como estagiário, né? Eu passei por essa experiência na Assembleia de Deus em Porto Alegre. Não gosto de dar nomes de igrejas, mas a Assembleia de Deus de Porto Alegre, há muitos anos atrás, eu fui separado diáconos à prova. Passei 1 ano e 2 meses, porque os pastores queriam ter certeza se eu tinha ou não o chamado. E eu fui treinado. Eu passava por um curso de treinamento semanal de 3 horas, todo sábado, 3 horinhas lá na salinha com 27, 28, 29 candidatos ao diaconato. E o pastor deixou bem claro, né? Esse curso vai durar 14 meses. Dos 27, 28, só 11 ficaram, não aguentaram, acharam absurdo. Né? E graças a Deus, dos 11, 9 foram separados definitivamente ao diaconato e eu dentre eles. Então, isso não é errado, isso é um preceito bíblico. Então, Por quê, nesse irmãos? período aí, então, o pastor coloca a pessoa a pregar,
Ou às Isso, fazer os vezes, para ver serviços se que ele explica a palavra de correspondem. Deus direito. Isso, observa se ele é apto para ensinar, para pregar. É como se fosse um teste, um estagiário. Isso é bom para o candidato e é bom para a igreja. Mas pare para pensar, irmão Ednilson. Muitos problemas seriam hoje evitados nas nossas igrejas se este critério bíblico fosse seguido à risca, ou não, porque daria segurança e preparação para o candidato e daria qualidade de serviço ministerial para quem? Para o diácono. Mas hoje, infelizmente, a gente não está vendo isso, por A e B razões. Eu não estou aqui questionando. Se sua igreja não segue esse critério bíblico, eu não estou aqui questionando. Lamento, mas é o que a Bíblia nos ensina. A igreja que pode e seguir esse critério bíblico está no céu, né? Na terra, porque tudo que a Bíblia nos orienta é para o benefício do seu povo. Que tenha bom testemunho dos de fora, não é? Que tenha um testemunho que honre a Deus, não traga vergonha e seja piedoso. Vamos continuar com os nossos slides? Isso, porque aí nós vamos fazer uma pequena revisão do que já estamos falando. Vamos lá. Perfeito. Qualificações do diácono. Como já falamos, né? Ele tem que ter o quê? Caráter moral. Os diáconos devem ser pessoas honradas, dignas, corretas, íntegras. Não pode haver língua dobre neles, isto é, sua palavra deve ser sim, sim e não, não. Um diácono tem que ser homem sábio. Se não for para edificar, não diga nada. Então, uma característica muito visada sobre os diáconos é o seu caráter moral. A ganância por dinheiro tem que passar longe da sua vida, pois sua função é exatamente executar trabalhos administrativos da igreja local, como auxiliar nas tarefas do culto e acompanhar as viúvas e os pobres da igreja do Senhor. Outra característica são o seu caráter espiritual, 1 de Timóteo 3, 9 e 10. Ter a plena convicção do que é crer no Evangelho. O diácono guarda a revelação de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, conforme Romanos 16, 25. Por isso, a liderança e a igreja local devem avaliar o candidato ao diaconato, levando em conta o seu caráter moral, espiritual, além dos requisitos mencionados no texto de 1 de Timóteo, capítulo 3. Outra coisa é o caráter familiar. O candidato deve ser marido de uma mulher, de uma só mulher, como já falamos, fiel à sua esposa e bom pai. Exemplo dos bispos, os diáconos devem ser zelosos com seu lar, amar as suas esposas com amor sacrificial, devem respeitar seus filhos para obterem deles o mesmo respeito. Eu conheço uma Assembleia de Deus americana que segue ao pé da letra todas essas orientações bíblicas. E uma coisa muito interessante, eu convivi com, eu não fui membro dessa igreja, mas eu convivi com eles uns 2 anos, né? Eu ministrava muito estudo bíblico, era convidado para trazer cursos de preparação de obreiros, e uma coisa que o pastor deixava bem claro, você, candidato a diácono, além desses requisitos, um requisito que eu faço questão, porque a Bíblia assim me enumera, é que você tenha um amor sacrificial por sua esposa. Aí os homens ficavam com os olhos todos regalados. Vamos lá em Efésios capítulo 5, aí você vai entender por que os homens ficavam tudo, os esposos, né? Ficavam tudo de olho arregalado, quando esse pastor americano frisava essa, vamos dizer, qualidade que era, ele admirava muito, que fosse vista, né, nos diáconos. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 25. Quando eu caso, preste atenção, irmãos. Quando eu casei com a minha esposa há 30 anos atrás, esse é um conceito lá do mundo. Não, eu me casei para me fazer feliz. O conceito bíblico é diferente. Se você se casou com a sua esposa para fazer você feliz, então o negócio está complicado. Efésios 5, 25 fala bem diferente. Olha só. Vós, maridos,
Quem é marido aqui? Quem é marido aqui? Tem alguém é marido aqui? Ei, coisa boa. Tá cheio de marido essa casa. Vós, maridos, ó, amai vossa mulher. Ih, pastor, eu amo já até demais da conta. Calma, calma. A exigência bíblica é bem diferente daquilo que eu e você pensamos. Olha só o que diz em Efésios 5:25. Amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Como é que é? É desse jeito que você está ouvindo. Você tem que amar a sua esposa no mesmo nível que Cristo amou a sua igreja, a ponto de morrer por ela na cruz. Pastor, eu morrer pela minha mulher? Sério? Ó, é aqui quem o diz. Irmãs, alô, alegrem-se, seus esposos. Olha lá, olha o sorriso das irmãs. Oh, meu Deus! Os esposos têm que amar vocês até a morte. E aí, irmão Vitor agora ficou talvez um pouco preocupado. Eu tenho que amar a Angélica até a morte? Sim, senhor. É o que diz a Bíblia. Nós, irmãos, fomos incumbidos desta tarefa. Pode parecer dura, pode parecer difícil e até humanamente impossível. Mas está aqui, ó. E agora? O que nós vamos fazer? Pedir misericórdia a Deus. Senhor, tem misericórdia. Eu não amo a minha esposa a ponto de eu dar a minha própria vida por ela, mas nós temos que fazer isso. Se você ainda não consegue amar sua esposa ao ponto de dar sua vida, comece a pedir, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um cabra difícil. Como é que eu posso amar minha esposa ao ponto de eu dar a vida para ela? Mas é o que a Bíblia nos diz. E este pastor desta igreja americana, ele colocava isso bem claro. Você quer ser diácono, você tem que ter o amor pela sua esposa no mesmo nível que Cristo teve pela igreja. Isso é impossível. Não, não é impossível. Se fosse impossível, não estaria escrito aqui. Se fosse impossível, o Espírito Santo não nos daria a capacidade de fazer coisas sobrenaturais e coisas que humanamente nunca poderíamos fazer, como crer na sua palavra, crer nos milagres. Você pensa que você nasceu crendo em milagres e crendo no sobrenatural? Não. Se eu hoje creio em milagres, creio no sobrenatural, creio nesse livro, é porque o Espírito Santo veio dentro de mim, fez residência e me capacitou de coisas que eu humanamente não podia fazer. Amém, irmãos? Alguém está me entendendo aqui? Nenhum de nós jamais poderíamos crer nesse livro, se não fosse uma ação que sobrenatural. Alguém discorda de mim, gente? Olha, ninguém pode acreditar neste livro se não for uma ação sobrenatural. Estamos de acordo com isso? Sim ou não? E eu estou vendo que alguém está com dúvida. Para com isso, peraí, não é possível. Vamos lá, vou fazer a pergunta. Nenhum de nós poderíamos crer neste livro se não fosse uma ação sobrenatural, gerada pelo Espírito Santo. Estamos de acordo com isso? Irmãos, se eu creio, se eu amo este livro, se eu considero este livro o mais importante da minha vida, é porque houve um momento que eu tive, nós tivemos uma experiência com um elemento, com um indivíduo que gerou dentro de nós o que? O sobrenatural. E esse indivíduo é o Espírito Santo, que vive hoje dentro de mim, dentro de você, dentro de nós, que nos leva a fazer coisas que humanamente jamais poderemos fazer. E amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja é possível, sim, senhor, por causa do Espírito Santo. Então, e qual é o segredo? Renúncia, abnegação e pedir, Senhor, tá difícil, ô mulherzinha, é difícil que tu me deste, mas eu ajuda a amar, ajuda, peça, clame, chore. Falando sério, irmãos, não é tão difícil. A princípio pode parecer difícil, mas o verdadeiro amor implica renúncia. É o que a palavra de Deus nos ensina. Vamos lá voltar então aos slides? Não fique triste por estar falando isso, não. Eu estou falando isso pelo amor à sua vida, tá? E por amor à palavra de Deus, que Deus quer que nós tenhamos, né, uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida feliz. Pastor Luiz, Fale comigo, irmão Denilson.
uma outra curiosidade. Não está escrito aqui na apostila sobre essas qualidades que um diácono tem que ter. Sim, senhor. Mas algumas igrejas, elas levantam diácono, ou um presbítero, um pastor, só se ele tiver o dom de evidência de novas línguas. Isso é uma coisa que tem que ter essa qualidade também, ou a pessoa não precisa ter esse dom de falar em línguas? Eu até hoje não encontrei isso na Bíblia. Eu, pelo menos. É por isso que E, eu perguntei, porque muitas igrejas... milhares e milhares de estudantes da Bíblia, eu entendo, veja bem a abordagem que eu vou fazer agora, que isso é um critério, vamos assim dizer, de segurança, entre aspas, que algumas igrejas e ministérios colocam, mas não são critérios 100% bíblicos. É errado esse critério? Não, mas não é bíblico. Alguém está me entendendo, gente? Existem critérios que não são errados, porém não são bíblicos, porque teria que se provar com textos bíblicos. Alguém está me acompanhando? Alguém está me acompanhando? Pode haver critério A, critério B, critério C, critério... Quantos critérios forem necessários para levantarem obreiros? Mas quantos desses critérios têm 100% embasamento aqui, ó? Esse que o irmão Ednilson está falando, eu não estou querendo aqui ser polêmico e nem querer gerar um debate. É um critério que não vemos claro em nenhum texto bíblico. Eu, pelo menos, não consigo enxergar. Eu nunca aprendi, né? Em mais de 50 anos de fé cristã, não estou aqui me colocando melhor do que ninguém, mas eu não vejo, biblicamente, um critério específico. O camarada tem... E aí, como é que fica entre os batistas? Que não creem no batismo com o Espírito Santo e não falam em línguas? Como é que ficam entre os presbiterianos? Então, são situações que temos que considerá-las. São situações que querem trazer uma certa segurança, ok, mas não são critérios bíblicos. E, consequentemente, não é errado e não é pecado eles estarem fazendo esse tipo de exigências. Alguém está me entendendo, gente? Isso é importante, porque isso é um tipo de situação que a gente não pode colocar a título nem de debate e nem de crítica. E aqui não estamos nem para debater e nem para criticar. Aqui estamos para expor a palavra de Deus tal qual ela é. Amém? Alguma dúvida, alguma pergunta dentro desse assunto que nós estamos trabalhando? Porque falar sobre obreiro é interessante e dá pano para manga. Ô, papai do céu! Só o Ednilson que está com alguma dúvida, alguma pergunta? Ninguém mais? Está tudo tranquilo por enquanto? Ok. Querendo me interromper, faça em qualquer momento que estamos aqui para isso. Vamos então voltar aos slides? Vamos lá. Função dos diáconos em Atos 6. Quando foram instituídos os diáconos, 7 homens de fala grega foram separados para assistir socialmente as viúvas, tanto as de fala hebraica como as de fala grega. Os diáconos não podiam permitir que houvesse injustiças de caráter social na igreja do primeiro século. A função do diaconato era fundamentalmente de caráter social. Olha que interessante. Atualmente, a função primordial do diácono é auxiliar a igreja local através das orientações do seu pastor em atividades ligadas a visitar os enfermos, os necessitados e os desviados, bem como cuidar das tarefas espirituais ligadas ao culto, como 1. Distribuir os elementos da ceia do Senhor. 2. Recolher as contribuições para a manutenção da igreja local, dízimos e ofertas. E 3. Auxiliar na ordem e na segurança da liturgia do culto, bem como de outras tarefas já mencionadas. Aprendemos então que para o perfil e a função do diácono deve-se levar em conta o caráter moral e o caráter espiritual e o caráter familiar do candidato. Apenas uma rápida observação. Nos anos 60, 70 e até a metade dos anos 80, era altamente normal. Você pode não acreditar, ou talvez você não viveu essa experiência, talvez, não sei, pastor Jurandir, que regula uma idade quase parecida com a minha, nesses anos 60, 70 e 80, era normalíssimo um diácono
que tenha chamado, claro, da parte de Deus, ser dirigente de igreja. Alguém já ouviu falar disso? Diácono dirigir igreja. Hoje o senhor fala disso. Hoje é impossível, em nenhuma denominação, eu dirigi 2 igrejas sendo diácono. E eu exerci como função de pastor. E pensa você ter na sua mão 250, 275 pessoas. Uma vez e a outra 460. Eu falei, uau! E eu falei com Deus, será que eu vou dar conta do recado? E eram 2 diáconos, né? Eu, como digamos, o dirigente principal, e um outro diácono como segundo. Mas isso nos anos 60, 70 e 80 era totalmente normal. Totalmente, você acredite ou não, nas Assembleias de Deus no Brasil. Muda esse quadro a partir dos anos 90. A partir dos anos 90, você vê que o diácono ele não é tão considerado para ser dirigente de igreja. Interessante isso, né? A razão até hoje não entendo muito bem. Embora é nobre vermos, ou pelo menos eu conheci na época, muitos diáconos que faziam todos os serviços que correspondem, né, à diaconia, somado ao de dirigir igreja, que entre nós é uma tarefa difícil, muito complicada, porém nobre quando a gente via isso, que tinham realmente até chamada pastoral, entende? E muitos desses diáconos hoje são pastores de igrejas enormes no Brasil, tanto no Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Goiás, Bahia, entende? Mas hoje, nos anos 90, 2000, é muitíssimo raro, muitíssimo raro. Aqui eu conheci, há algum tempo atrás, há uns 8 meses, uma igreja de porto-riquenhos, um ministério enorme aqui na Flórida, cujos diáconos são os dirigentes de congregação. Bem interessante, também muito chamativo. Não é normal você ver isso, mas entre os porto-riquenhos tem esta cultura. Vamos continuar então? Vamos lá. Bom, o que nós concluímos? Que o diaconato foi instituído pelos apóstolos de Cristo quando a comunidade cristã cresceu e precisou ter pessoas que pudessem resolver questões relacionadas a problemas sociais e que demandavam atenção e cuidado. Hoje os diáconos servem à igreja e a Deus em trabalhos diferentes e a liderança das igrejas locais devem valorizar o seu trabalho e reconhecê-los como excelentes servidores do reino de Deus, pois no sentido lato todos somos diáconos da Igreja de Deus. Interessante isso. Nós vamos passar agora para uma outra temática sobre liderança. Liderança. Quero levar vocês à página 11 e vamos fazer, né, uma rápida leitura, simplesmente só para introduzir sobre liderança, né? Nós ocupamos praticamente 2 aulas falando sobre a importância da diaconia. E agora nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo, né? Nós temos aqui uma programação. Um momentinho. Isto. Nós temos aqui uma programação para 7 aulas para falar desta matéria teologia do obreiro. Então nós vamos ocupar pelo menos mais 2 ou 3 aulas. Agora falando de uma temática de suma importância, que é sobre a liderança, né? Nós vamos então trabalhar sobre qual é a visão bíblica que temos sobre o que é liderança. Aí envolvem todos os títulos possíveis dentro das denominações. Vamos então na página 11, e vamos somente ler essa pequena introdução que está aí exatamente dentro da página 11. Líderes irrepreensíveis. Presbíteros, diáconos e os crentes de modo geral devem ser irrepreensíveis. 1 de Timóteo 3:2-8, Tito 1:6-7. Paulo coloca esta virtude em primeiro lugar porque ela é a principal e englobam todas as outras. Vamos então entender isso aqui, ó. O significado do termo. Irrepreensível é o que não merece censura, que não pode ser repreendido. É uma definição do dicionário Aurélio. Esta qualidade relacionada por Paulo não constitui uma novidade no pensamento do Novo Testamento. Já falamos isso agora há pouco. Quando a igreja enfrentou seu primeiro problema de organização em Jerusalém, os apóstolos recomendaram que 7 homens de boa reputação fossem escolhidos para ajudar a resolver o problema da distribuição
dos alimentos. Olha que interessante, Atos 6:3. A ideia é a mesma. Um homem irrepreensível é um homem de boa reputação, de comportamento exemplar. Quando Paulo chegou a Listra, em sua segunda viagem missionária, ele ouviu falar de Timóteo. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio, Atos 16:1-2. Em outras palavras, Timóteo tinha uma boa reputação, era irrepreensível em todo o seu procedimento. Em outras palavras, testemunho. Alguém já ouviu falar dessa palavra? Testemunho. Quem já ouviu falar dessa palavra? Testemunho. Na vida cristã e como obreiros, podemos ter coisas caríssimas. Você pode ter um carro caro, né? um Land Rover de $90 mil. Você pode ter uma BMW de $200 mil. Você pode ter uma casa de $6 milhões, mas tem algo mais caro do que tudo isso, chamado testemunho cristão. Testemunho é a coisa mais. Você pode não se tornar nunca uma pessoa conhecida ou famosa, mas que te conheçam a ti, minha irmã e meu irmão, pelo seu testemunho. Isso é caro demais e não tem preço, não tem dinheiro que pague. E é o que Paulo deixou bem claro tanto a Timóteo como a Tito, né, que foram dos seus discípulos, os dois pastores aos quais ele formou. Grandes líderes que Deus, através de Paulo, levantou. Um para ser o pastor ali da igreja problemática, difícil igreja de Éfeso. E outro, Tito, né? Uma igreja também super problemática, né? Se vocês estudam e leem com atenção a carta de Tito, a igreja de Creta, aonde Paulo colocou a Tito como pastor, era conhecida como a Ilha dos Fofoqueiros. Como é que é? Sim, senhor. A Ilha dos Fofoqueiros. A fofoca rolava terrível, direto aí na ilha de Creta, né? Os cretenses, eles eram famosos pela língua dobre, pela língua solta, eram pesadíssimos na área. A fofoca era a especialidade dos cretenses. Essa é a razão que o apóstolo Paulo deixa bem claro aqui, que tu tenhas uma linguagem sã, uma linguagem que transmita saúde, que transmita vida. Vamos então compreendemos a importância da liderança no contexto da teologia do obreiro. Vamos lá, então? Isto. Uma abordagem bíblica do que é ser líder. Liderança é interferir seriamente na vida de outras pessoas. Palavras do líder cristão Max De Pree. Liderança é como uma beleza difícil de definir e fácil de reconhecer. Deixa eu perguntar aqui, alguns de vocês estão olhando com atenção essa imagem, essa figura? O que vocês estão vendo? Qualquer um de vocês pode abrir o áudio e me dizer o que vocês estão enxergando nessa imagem. O rosto de uma mulher. Tem certeza, irmão Elton? Vamos lá. Sim, ó, tem umas flores aí, uma borboleta. Irmão Elton está vendo algumas miragens. Vamos lá. Alguma outra irmã poderia me dizer o que vocês estão enxergando aí? Rosto feminino. Tem certeza? Olha direitinho. Só isso que vocês estão enxergando? Vamos lá. Eu sei que vocês enxergam melhor do que eu, porque eu uso óculos. Hein? Uma borboleta com a flor. Tem certeza, irmão Ednilson? É. Não estou querendo colocar dúvida, mas aqui é uma interessante. Planta, uma planta, né? Ela tá num plano que parece um rosto, mas é uma planta com flores em botão, flores já prontas e a borboleta, né? Exato, exato. Essa é uma chamada imagem de dúbio aspecto ou de dúbia perspectiva, né? Você já viu isso é um recurso, né, que se usa, né, que se monta uma imagem que você vê duas coisas ao mesmo tempo. Aí você vê uma planta, não é, com duas flores, uma borboleta, mas ela não apenas projeta essa imagem, ela projeta também o quê? O rosto feminino. Cria uma chamada ilusão de ótica, né? Bem interessante. Então, baseado nessa imagem que o escritor Warren Bennis fez essa frase, deu essa frase: liderança é como a beleza, difícil de definir,
Toda beleza legítima, ela é simplesmente difícil de definir e fácil de reconhecer. Liderança e influência, nem mais nem menos. John Maxwell, né, o famoso líder evangélico, com muitos livros, né? Inclusive, esse é um livro que ele escreveu chamado Liderar é Influenciar. Muito bom esse livro, se você quiser adquiri-lo, né, no Amazon você consegue, na Genesis Books, excelente livro à luz da Bíblia. Liderança é um processo de influência. Cada vez que você influenciar o pensamento, o comportamento, o desenvolvimento de alguém, com o objetivo de ajudar este alguém a alcançar uma meta na vida pessoal ou espiritual, estará assumindo a função de líder. É a pergunta que nós fazemos. Você é um líder? Não, pastor, eu não sei. Então, aí você observa que liderança é um processo de influência. Cada vez que você influenciar o pensamento, o comportamento, o desenvolvimento de alguém, com o objetivo de ajudar este alguém a alcançar uma meta na vida pessoal ou espiritual, estará assumindo a função de líder. Se você está conseguindo fazer isso, você é um líder. Quais as características de um verdadeiro líder? Olha só. O verdadeiro líder é aquele que consegue influenciar fortemente outras pessoas. A ação sem uso da força ou do medo. Tem sua base na atitude pessoal, na competência e no carisma, levando os demais a admirar, respeitar e defender o líder e suas ideias. Liderar não é manipular. Liderar é influenciar. Não se deixe manipular. É você quem determina seu valor. Aqui nós temos um triângulo bem interessante, né? E esse triângulo, ele tem uma escala de valores, sempre apontando para cima. E essa escala fala do amadurecimento espiritual, começando com uma consciência cristã, indo para um discernimento espiritual, atingindo uma atitude cristã que levará à definição de uma legítima liderança cristã. Fazer boas escolhas consistentes e agir sobre as mesmas o tornará um líder cristão. Ser capaz de tomar uma ação de acordo com a sua decisão e sustentar sua decisão, baseado no seu julgamento ético. Reconhecer o dilema e ter opinião formada sobre o problema. Ser capaz de reconhecer um dilema ético. Uma forte liderança faz com que uma boa empresa seja ainda melhor, da mesma forma que uma fraca liderança reduz o seu potencial e com o tempo o destrói. Palavras de Ram Charan. Nós vamos terminar por hoje olhando esse quadrinho aqui, ó. Preste muita atenção. Esse é um modelo de liderança transformacional. Número 1, liderança pessoal. Tem um resultado, uma perspectiva, baseado lá em Mateus 3:13 ao 4:11. Número 2, liderança 1 a 1. Resultado, confiança, baseado em Mateus 4:18, 24. Número 3, liderança de equipe e família, resultado, união e legado, baseado em Mateus 10, do 5 ao 10. E número 4, liderança de organização, comunidade, resultado, efetividade e reconciliação, baseado em Mateus, capítulo 28, do versículo 19 ao versículo de número 20. Veja só, irmãos, existe hoje um conceito muito errado, que líder e chefe é a mesma coisa. Não é. O chefe manda, faça. Sabe o que o líder faz? O líder faz como exemplo. Faça como eu faço. Hoje, muitas das vezes, nós vemos, com todo respeito, eu digo isso, com muito respeito, na maioria das nossas igrejas, uma mentalidade mais de chefe do que de líder. O chefe tem a tendência de mandar, o chefe tem a tendência de impor. O líder não impõe, o líder não manda.
O líder mostra o seu exemplo, o líder influencia, o líder leva naturalmente as pessoas segui-lo. Caso de Jesus. Jesus foi um líder natural, um líder arrebatador, um líder que gerou uma transformação e uma influência maravilhosa na vida de muitos. Nós vamos terminar agorinha, daqui a pouquinho, em 2, 3 minutos, para dar o espacinho da prova para os irmãos que precisam fazer. Mas antes que nós terminemos, para a gente pegar esse finalzinho de aula, quero fazer a seguinte pergunta. Quem de vocês poderiam aí mencionar 3 grandes líderes que a palavra de Deus nos apresentam? Tirando Jesus, que é o mais importante de todos os líderes. Vamos lá. 3 grandes líderes que vocês encontram na palavra de Deus. A Bíblia está cheia delas, né? Mas O vamos lá. maior Abraão. deles foi Moisés, não? Moisés, um grande, tremendo líder. Eu costumo dizer que Moisés foi o pastor da maior igreja, da maior e mais problemática igreja que existiu na face da terra. Uma igreja de 3.600.000. Meu Deus, acho que na face da terra hoje ninguém é pastor de mais de 3 milhões de membros. Moisés foi, né? E a igreja todinha onde? No deserto. Moisés, quem seria um outro segundo exemplo de membro, de líder na Bíblia? Nessa mesma linha aí, Josué. Josué, fantástico, irmão Victor. Josué. Embora a liderança de Josué foi bastante diferente em relação a de Moisés, mas Josué foi o quê? Foi o sucessor e foi discipulado, foi preparado por Moisés. Curioso, e a gente vai falar isso na próxima aula, que Josué não preparou ninguém. Alguém já observou isso? Josué não preparou ninguém para ser o seu sucessor. Foi um grande erro, estranho, né? Um grande homem de Deus. Deus usou maravilhosamente a Josué. Só que Josué não se preocupou por A e por B, a Bíblia não nos explica as razões, ele não preparou um sucessor. E qual foi o resultado após a morte de Josué? Foi o grande caos, a tremenda confusão, a bagunça generalizada que caiu a nação de Israel no período dos juízes. Alguém já viu isso na Bíblia? Que o período dos juízes foi o período do caos, da anarquia, da total loucura. Cada um fazia o que dava na cabeça. Por quê? Porque faltou um líder. Faltou uma direção apropriada e, lamentavelmente, foi uma falha gravíssima cometida por Josué. Entendam? Foi um grande homem de Deus, mas cometeu a falha de não preparar um sucessor. E esse problema existe até os dias de hoje. Vamos encontrar líderes fantásticos e cometem o mesmo erro de não prepararem sucessores ou prepararem homens que possam ocupar o espaço no momento que eles se ausentem. Terceiro e último grande líder que você vê na Bíblia. A respeito do erro, ele acho que Salomão cai no mesmo problema, né? Exatíssimo, igualzinho. Não por ter sido um líder como Igualzinho. Josué, né? Ele cometeu muitas outras falhas ali no final da vida dele, mas eu acho que, além de se entregar à idolatria, eu acho que depois disso a maior foi de não preparar alguém para... O povo Sim, desandou ali depois. sem dúvida, né? Mas eu repito, parece que este erro é o que é o mais frequente cometido ao longo da história e pior os dias de hoje, que não deveriam. Hoje os dias são mais complicados, mais difíceis e hoje a necessidade de preparar novos líderes, ela é imperiosa, ela é urgentíssima. Vamos lá, para terminar, o terceiro e grande líder da Bíblia que você encontra. Moisés, Josué, quem mais? Tem tanta gente, e vocês não estão se João lembrando? Batista? João Batista, opa! João Batista foi um grande líder, embora sofreu as consequências que sofreu, mas era necessário que aquilo ali acontecesse, porque já estava escrito que ia acontecer. Mas João Batista foi um tremendo, um impressionante líder, né, que arrastou multidões, que influenciou multidões e foi um líder de uma humildade fantástica, né? Ele tinha consciência que ele só veio para preparar o caminho para o Messias. Quando Jesus entra em cena, ele sabe o seu tempo de sair fora e deixar Jesus sendo o protagonista, ou seja, João Batista estaria ali operando até a chegada de Jesus. Chegou Jesus, João Batista entendeu. Agora é ele que tem que brilhar. Talvez eu brilhei até aqui,
mas agora é ele, porque eu vim para preparar o caminho dele e agora é ele que vai dominar o assunto e ele que vai brilhar. Na próxima aula, então, nós vamos continuar falando sobre liderança à luz da palavra de Deus. Minha pergunta: Deus nessa noite, através da sua palavra, falou alguma coisa ao seu coração? Falou? Amém. Comigo falou muito fortemente, né? E esse assunto vai apertar um pouquinho a cada um de nós, porque falar de liderança à luz da Bíblia é bem diferente daquilo que talvez eu ou você pensemos. Uma coisa é um conceito de liderança e outra coisa é aprendermos o conceito bíblico de liderança. Então, que Deus nos ajude. Minha recomendação, por favor, não venha cru para a próxima aula. Leia da página 11 até a página número até a página de número 29. Era suposto hoje corrigirmos os exercícios, mas vamos deixar corrigir para a próxima aula, porque nós não podemos tomar mais tempo para dar uma oportunidade dos nossos irmãos, né, fazerem a sua provinha. Então, na próxima aula, a gente vai, então, corrigir os exercícios envolvendo o número 2, né, assinale com único X para afirmar a única alternativa correta, e vamos corrigir também o responda e a coluna A com a coluna B, certo? Então, nós vamos corrigir na próxima aula, né? Se der, nós corrigimos tudo, senão a gente corrige só o número 2, só o número 2, assinale com o único X para afirmar a única alternativa correta. Vamos deixar então assim, próxima aula, somente o número 2, né? Que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. E na outra aula, sim, nós corrigimos então até o final, porque o bloco de exercícios, ele é um pouquinho curto, tá bom, gente? Vamos então fazer uma breve oração, já para encerrar. Depois desta oração, somente vão ficar os irmãos que vão fazer a segunda provinha, e repito, irmão Pastor Jurandir, irmão Orsino, irmão Victor, irmão Elton. Esses permanecem na conexão e os demais, depois da conexão, já podem se retirar na paz do Senhor e voltando a revê-los, permitindo Deus, na próxima quinta-feira, dia 2 de maio. Amém? Vamos então orar ao Senhor nosso Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu cuidado. Muito obrigado pelo teu carinho. Muito obrigado pela tua presença, acima de tudo, em nosso meio nesta noite. Obrigado pela tua palavra, na qual estudamos, meditamos, aprendemos e queremos, ó Deus, sobretudo, praticá-la em nossas vidas. Continua conosco, abençoando, Senhor Deus, a finalização desta aula, abençoando a prova que alguns dos meus irmãos estarão fazendo. Continua ministrando e nos falando através deste assunto tão profundo, tão necessário, tão rico, que é a teologia do obreiro e sobre agora o aspecto da liderança cristã. Louvamos o teu nome, agradecidos, pedindo a ti o perdão dos nossos pecados e suplicando que a tua graça que nos basta continue sendo derramada sobre as nossas vidas. Muito obrigado, oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Você que já fez o seu pagamento do mês de abril, muito obrigado. Deus abençoe e recompense poderosamente. Você que ainda não fez, lembre-se, tem até o dia 30 para fazer sem a multa dos $10. Você pode até fazer até no dia 1º de maio, mas você tem que lembrar que terá que incluir os $10 de multa. Mas se não quiser pagar multa, até o dia 30 próximo está de bom tamanho. Tá bom, gente? Então, terminamos aqui. Os irmãos que não vão fazer a prova já podem ir embora. Muito obrigado. Deus os abençoe. Os que vão ficar, fiquem aqui. Não corta a comunicação, não. Pastor Jurandir, Orsino, Victor e Welton. Muito obrigado. Deus os abençoe. A paz do Senhor.